Receber uma sanção da CNRD é uma escolha do devedor. É o clube, é o atleta, é o intermediário que escolhe tomar uma sanção. A CNRD, ela é o próprio nome dela. Ela é uma câmara, então ela é um órgão colegiado, ela é nacional, ela tem abrangência sobre todo o futebol nacional e ela é de resolução de disputa. O que significa isso? A CNRD não é um órgão de emissão de sentenças, não é um órgão de aplicação de sanções, não é um órgão de mediação. Ela é um órgão de resolução de disputas. Lembra aquela propaganda das Casas Bahia que é pagar quanto? O quanto a gente não negocia. O quanto se você deve 100 mil reais para um atleta, você vai pagar os 100 mil reais para o atleta. Mas o como, a gente procura equilibrar. A gente procura construir uma estrutura onde o clube consiga pagar. A gente dá todas as oportunidades. O clube precisa ter um mínimo de organização e de boa vontade para pegar uma dessas oportunidades e pagar daquele jeito. É horrível o que eu vou falar agora, mas assim, o futebol, ele aprende pela dor. Ele não aprende pela construção de vamos fazer algo melhor. Ele aprende quando tá ruim. O Trecheban é bizarro. Assim, o Trecheban é uma coisa de outro mundo. É uma máquina de imprimir dinheiro. Eu acho que se o governo descobre que o Trecheban imprime dinheiro, ele vai começar a usar isso. Eu já vi um clube consideravelmente endividado tomar um Trecheban lá atrás, são muitos anos atrás, e no dia, sei lá, uma semana depois, ele fazer uma transferência de 2 milhões de reais para pagar a dívida. Eu não sei de onde ele tirou esse dinheiro, eu não quero saber de onde ele tirou esse dinheiro, mas ele tirou esse dinheiro de algum lugar e pagou. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Estamos aqui, nosso episódio número 25 e, como sempre, um episódio muito especial, porque receberemos aqui Rafael Fachada, que é coordenador geral da CNRD. E se você não conhece essa sigla, você já está atrasado, que ela é muito importante para o futebol brasileiro. Antes de falar o que significa essa sigla, vou falar um pouquinho sobre o Fachada. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois ele fez mestrado e doutorado em Direito Esportivo na PUC, e hoje ele é coordenador geral da CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Tá, mas o que seria isso? Ele é um órgão independente criado pela CBF em 2016. Ele tem como principal objetivo solucionar os conflitos do futebol brasileiro de uma forma mais rápida, mais rápida do que o sistema judiciário normal. E ele segue os estatutos tanto da CBF quanto da FIFA. Então, dentro ali da CNRD, quais problemas ela ajuda a resolver? Disputas contratuais entre jogadores, clubes e agentes, dívidas financeiras de clubes com atletas. Para quem acompanha o noticiário, volta e meia aparece algum clube acionando a CNRD por conta disso, algum atleta também. Violação de regulamentos esportivos, transferências de jogadores, questões esportivas, entre outros assuntos. E essas decisões, como eu falei, elas são muito importantes para o funcionamento correto do futebol brasileiro. Então é uma câmara que regula o nosso futebol. A gente vai aproveitar aqui a presença do Rafael para ele explicar melhor do que ninguém, logicamente, o que é a CNRD. Ele vai explicar detalhadamente também como ela funciona, o que ela traz de benefícios para o futebol, os maiores desafios e aí algumas dúvidas que principalmente o apresentador tem. Como que funcionam ali os trâmites da CNRD, quando um clube aciona a CNRD contra outro clube, as punições também, né, dos clubes, alguma dessas punições. Tem o transfer ban. Acho que a notícia mais recente que teve aí foi do meu Corinthians, no dia 31 de outubro, que aí sofreu um transfer ban ainda pelo zagueiro Balbuena, né? Então o que é esse transfer ban? Que é quando o clube não consegue mais registrar novos atletas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Uma outra punição que também pode ter é a perda de pontos. Para quem não lembra, em 2020 o Cruzeiro começou a Série B com menos 6 pontos. Também aí algumas sanções causadas pelo esporte quando você não é um bom pagador. Tudo isso e muito mais a gente vai falar no episódio de hoje, e como você já percebeu, é um conteúdo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, conteúdo de muita qualidade. Então, antes de começar, já deixa aquele like, só para ajudar a gente aqui. O YouTube vai entregar o nosso conteúdo para mais pessoas e você vai mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo. E para quem ainda não me conhece, sou o Marcelo Colaneri, apresentador aqui do Sports Market Makers. Aqui ao meu lado, Professor Pedro. Cá estou. Mais uma, Pedrão. O que a gente pode esperar desse baita episódio de hoje? Boa tarde, Marcelão. Boa tarde, Fachada. Muito legal a gente ter o Fachada aqui hoje para entrar num tema, né? Episódio 25, a gente falou dele, fala da sigla, né? Em vários momentos, né? Falamos dele aqui no nosso último episódio. Falamos com o Sica, falamos com o Mota e o Fachada aqui agora para explicar, de fato,
como funciona, né, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Para a gente na Outfield é um instituto muito importante, não só porque ajuda a transformar o futebol brasileiro, né, o mercado como um todo, mas porque a gente também atua, né, diretamente dentro do contexto que envolve a Câmara, com um veículo de investimentos que participa aí da jornada, né, olhando para os credores, fazendo a aquisição desses títulos dos ativos para transformar ali o processo e facilitar o processo como um todo, né? Então a gente admira muito o trabalho do Fachada, dos outros árbitros da Câmara, tudo que eles construíram aí desde 2016, né? O futebol brasileiro, a gente sempre fala que ele está passando por essa curva de transformação bastante acelerada, e isso é muito resultado de toda a mudança regulatória que a gente tem visto nos últimos quase 10 anos aí, né? Desde o Profut 1, Profut 2, lei do mandante, lei da SAF, a criação da CNRD no meio desse contexto. Então é super bacana pra gente aqui, né, usando a bandeira Outfield, poder receber o Fachada hoje para falar mais sobre a importância da CNRD e como ela impacta positivamente toda a transformação pela qual o futebol brasileiro vem passando. O Pedrão aqui que falou. Agora você estava falando, Pedrão, eu lembrei no primeiro episódio do Sports Market Makers, que eu nem sei se dá para chamar episódio do Esportes, porque foi lá no canal do Market Makers. Você e o Lucas De Paulo estavam aqui, vocês falaram da CNRD. E eu não conhecia. Eu falei, nossa, esse negócio é incrível. E hoje aqui com o coordenador geral da CNRD. Então, Fachada, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao Sports Market Makers. A primeira pergunta é simples. Imagina que quem está nos acompanhando, assim como eu, alguns meses atrás, nunca tinha escutado falar dessa sigla, CNRD. Explica para a galera que está em casa o que é CNRD, como que ela foi criada, o que ela traz aí de benefícios para o futebol brasileiro. E, de novo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Pedro, obrigado pelo convite por estar aqui. Eu acompanho o podcast, adoro, então parabéns pelo trabalho acima de tudo. Vou explicar de uma maneira muito simples, tá? A CNRD, ela é o próprio nome dela. Ela tem um nome muito didático, tá? Então, se você pega o nome da CNRD e começa a explorar, você vai chegar no que ela faz. Ela é uma câmara, então ela é um órgão colegiado, ela é nacional, ela tem abrangência sobre todo o futebol nacional e ela é de resolução de disputas. O que significa isso? A CNRD não é um órgão de emissão de sentenças, não é um órgão de aplicação de sanções, não é um órgão de mediação. Ela é um órgão de resolução de disputas. Tudo isso, todas essas são ferramentas de resolver disputas, e a CNRD vai usar todas elas. Então ela vai levar as partes para conversar, caso seja possível fazer um acordo. Não foi, ela vai emitir uma sentença. Não houve cumprimento voluntário, ela vai aplicar uma sanção. Tudo que a gente puder usar para resolver a disputa, a gente vai usar. E, para mim, esse é o pensamento básico. O foco, o objetivo, o destino da CNRD é resolver disputas no futebol. A gente não está aqui, por exemplo, e eu sei que às vezes dá mais mídia falar de sanções, né? A CNRD aplicou sanção em um, sanção em outro. A sanção é uma consequência que a gente, inclusive, procura não chegar, né? Vou te dizer uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos. Receber uma sanção da CNRD é uma escolha do devedor. É o clube, é o atleta, é o intermediário que escolhe tomar uma sanção, que escolhe tomar um transfer ban, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, né? A CNRD está lá simplesmente para dar vários e vários caminhos para que isso não seja alcançado, inclusive, para que a gente consiga resolver da melhor forma possível. A primeira resposta aí já gostei. Então, não sei se você já estava lá desde o início da criação, mas se a gente puder voltar um pouco no tempo aí, lá para 2016, como que foi ali o papo inicial para nascer de verdade a CNRD? Eu cheguei logo no começo da CNRD, tá? A CNRD ela foi criada ali mais ou menos ela foi pensada, na verdade, em março de 16, e ela começa mesmo em setembro de 16, que é quando eu chego, tá? Eu cheguei lá para montar a CNRD, eu fui contratado para isso, para assessorar a parte da secretaria, né? A gente pensou desde os mínimos detalhes até coisas mais elaboradas. Então, eu brinco que quando eu cheguei lá, e aí o presidente na época, o Vitor Butrucci, ele me convidou para trabalhar, e a gente discutia desde como ia ser a numeração do processo, que é uma coisa boba, mas que precisava ser discutido naquela época. Como ia ser a logo da CNRD, né? E aí, para quem não conhece a logo da CNRD são 2 balões de diálogo cruzados, que a gente tentou desde o início mostrar que esse era o nosso objetivo. E aí eu cheguei lá na CBF em 2016, basicamente ele estava numa escolha de 3 candidatos, tá? Eu tinha uma característica minha que eu conseguia
sempre foi meu aliar uma parte profissional com uma parte acadêmica, né? Eu estava terminando meu mestrado naquele momento e eu sempre fui um apaixonado por direito esportivo. Então, eu ia a todos os eventos, eu conhecia praticamente todo mundo ali no mercado naquele momento e no entendimento da época eu era um perfil interessante para justamente fazer esse diálogo de mostrar um órgão que estava começando, né? E aí eu chego na CNRD em setembro, a gente começa a discutir o primeiro regulamento que foi realmente válido, discutir esses pequenos detalhes e construiu esse órgão que se tornou gigantesco no nosso futebol, né? Inclusive, quando eu cheguei, Marcelo, eu já cheguei com cargo de coordenador geral. Só que eu falo que eu era o coordenador de mim mesmo, porque só tinha eu. Eu fui contratado para me coordenar e coordenar uma estrutura. E aí ali eu percebi, olha, eu não tenho mais como crescer na estrutura. Eu já estou no máximo da estrutura. Então eu vou crescer a estrutura. E aí a gente chegou hoje numa estrutura que tem, a gente pode falar mais à frente, mas são 11 pessoas que estão trabalhando comigo, 4 divisões temáticas. Vou dizer sem medo de errar, a equipe da CNRD hoje, a equipe de secretaria da CNRD hoje, é uma das mais competentes do jurídico do futebol brasileiro, tá? A gente tem muita qualidade ali dentro e foram coisas que a gente foi construindo ao longo de 8 anos. Algumas dificuldades, algumas horas que foram... Não teve horas mais tranquilas. Teve horas de uma tranquilidade... Tem hora que você acha que é mais tranquilo? Um problema maior, um problema menor. Talvez ali na pandemia, a gente trabalhando 12 horas, 13 horas por dia, mas podendo trabalhar de casa foi um momento melhor. E é isso, basicamente. E é legal ver essa cronologia, né? Falando dos marcos regulatórios aqui, porque a gente faz essa brincadeira às vezes, né? A gente critica muito o futebol brasileiro, o legado do futebol brasileiro, a própria CBF em várias instâncias, mas quando tem que elogiar, tem que ser justo, tem que elogiar também a CNRD, uma dessas inovações que qualificam muito o mercado, né? Até algumas das coisas que o Fachada estava falando são bem interessantes de explorar mais, né? Você falou em 4 divisões temáticas dentro da CNRD. Quais são essas divisões temáticas e como é que você divide a equipe também, né? Para conseguir dar vazão. Porque aí a gente está falando de resolução de disputas, né? Usando o termo disputas, como você bem explicou aí. São várias, né? No futebol brasileiro, desde as mais voltadas para âmbito desportivo, até as de âmbito regulatório, até as de âmbito financeiro, dívidas, né? Como a gente trata bastante. Então, como é que você divide o ponto de vista temático e o time? Tinha um órgão antes da CNRD ser criada que recebeu no máximo, se eu não me engano, 18 processos no ano. Tá? Então, é uma estrutura pequena. E aí, quando a gente cria a CNRD, a gente cria uma estrutura para ser maior. Aquele órgão acaba, que era o CRL, Comitê de Resolução de Litígios, que era voltado basicamente para intermediários. E aí a gente passa a oferecer serviços, né, resolução de disputas de casos envolvendo intermediários, e atletas, intermediários e clubes, casos entre clubes, casos de atletas com clubes. Basicamente, quando você olha para a indústria do futebol e olha quem opera a indústria do futebol, a gente está oferecendo uma solução para essa pessoa na resolução de disputas. Só que a gente começa vindo de um órgão, né, que tinha 18 casos por ano. Então, a gente criou uma estrutura limitada. Uma estrutura onde eram 5 julgadores, um indicado pelos atletas, um indicado pelos clubes, um indicado pelos treinadores, um indicado pelos intermediários, um indicado pela CBF. Esses 5 se reuniam e julgavam os casos. Acabou que a CNRD, ela cresceu muito rápido. Tá? Ela cresceu muito rápido. Eu diria que ali em 17 a gente faz um evento para se apresentar para o mercado, para convidar o mercado a ingressar na CNRD. O número de casos aumenta consideravelmente em 2017. Em 2018, a gente teve um caso, inclusive ficou bastante famoso, bastante polêmico, que inclusive jogou a CNRD bastante na mídia, né? E talvez isso tenha atraído ainda mais casos, e desde então foi crescendo muito. Quando chega ali em 2019, se eu não me engano, a gente já começa a entender que para a organização de trabalhos internos eu preciso dividir isso aqui. Eu preciso ter uma divisão sobre intermediação, uma divisão trabalhista, uma divisão comercial, que são os casos entre clubes, e uma divisão sobre regulação. Beleza, que vai analisar basicamente cumprimento de regulamentos, etc. E aí, em 2020, a gente efetiva essa divisão no regulamento, deixa de ser apenas uma organização de trabalhos para ser realmente uma estrutura da CNRD. Num primeiro momento, eu tinha uma pessoa
para cada 2 dessas divisões, coordenando cada uma dessas divisões. Em 2021, eu recebi mais 2 coordenadoras, e aí cada divisão temática da CNRD tem 4 coordenadoras hoje, né? Abaixo dessas coordenadoras tem outras equipes, tem uma equipe para trabalhar com cada um desses casos. Então, por exemplo, na divisão sobre intermediação, que é coordenada pela Amanda Guimarães, ela tem abaixo dela 2 advogados. Um responsável por cuidar dos casos de intermediários contra clubes, contra intermediários, de intermediários contra atletas, e uma responsável por cuidar de casos de intermediários contra clubes. Abaixo é o Guilherme Giroto e a Maria Eduarda Pena. Abaixo deles, cada um tem um estagiário, que é a Lívia Fortes e o Pedro Lucas. A gente vai para a divisão comercial, que é coordenada hoje pela Raquel Santos, que tem também com ela um estagiário, que é o Lucas. A gente vai para a divisão trabalhista, que é a Paula Vilaça, que tem abaixo dela também um estagiário, que é o Eric. E a gente tem na divisão sobre regulação a Ingrid Grandini, que abaixo dela está a Yasmin, que também é uma assistente de casos. Tá? Então, essa é a equipe da CNRD como um todo. E aí, cada uma dessas coordenadoras, elas ficam responsáveis por um conjunto de casos. E a gente pode dizer que, em regra, esses andamentos desses casos, inclusive, são independentes. Eu tenho divisões que estão andando mais rápido que outras pela própria dinâmica dos processos, né? Quem já pôde lidar, quem já pôde estar perto de uma relação de um intermediário com um atleta, sabe o quão complexa é essa relação, né? Não é uma relação fácil, então é uma relação que pode estar tudo certo ou pode ser uma relação que um está querendo passar a perna no outro, dos 2 lados. Tá? São casos onde você vai ter uma audiência, você vai ter uma perícia, você vai ter uma série de discussões. Casos entre intermediários e clubes costumam ser casos mais simples. O intermediário faz a operação, o clube fala, vou te pagar uma comissão de X, o intermediário vai e cobra o contrato, né? Casos de atletas contra clubes costumam ser casos até às vezes um pouco mais impacientes e desconfiados. A gente teve muita dificuldade para conseguir que o mercado confiasse na CNRD para submeter esse tipo de caso. Tá? E eu entendo de uma forma geral o pensamento dos advogados, dos atletas e dos atletas naquele momento inicial. O que a gente tinha? A gente tinha um órgão da CBF que muita gente vê como simplesmente um lugar onde os clubes têm uma voz maior ou têm uma voz diferente, e no caso da CNRD não é o que acontece, né? A gente tem uma formação de painéis julgadores completamente independente, então isso não vai ser afetado. E aí a gente acaba tendo num primeiro momento uma desconfiança. Será que se eu levar para a CNRD, essa CNRD vai julgar favorável aos clubes? E ao longo do tempo a gente foi mostrando para o mercado, a gente sabe ser paciente, a gente sabe dar tempo ao tempo, e nos últimos anos a gente vê, na verdade, os casos de atletas contra clubes subindo. Já foram 8%, 9%, hoje, salvo engano, está mais ou menos 20% do que a gente faz. E por fim, a divisão de regulação, ela ganhou ali a partir de 2020, não apenas a competência de olhar os regulamentos, né? Mas a competência de analisar o descumprimento das decisões. E ela tem uma composição diferente, né? Eu não sei se a gente vai falar em algum momento sobre a composição, mas vamos adiantar um pouquinho aqui? Sim. Qual é o máximo quando a gente fala em intermediação, comercial e trabalhista? São painéis julgadores formados por 3 membros. Um indicado pela categoria do autor, um indicado pela categoria do requerido, do réu, e um neutro. Ou seja, eu tenho ali uma paridade, eu tenho ali um equilíbrio. Eles vão dar uma decisão. Uma vez que essa decisão seja proferida, se ela for descumprida, ela vai para a análise da divisão sobre regulação. Por qualquer uma divisão, vai para a divisão sobre regulação. E qual era o objetivo aqui? A divisão sobre regulação, ela tem 5 membros, julgadores, que é a mesma daquela composição inicial que eu falei. Atletas, treinadores, intermediários, clubes, CBF. Todos representados, né? Todos representados. Porque a ideia é a seguinte, na hora que for para aplicar uma sanção, todo mundo vai ter direito à voz, ter direito a colocar a sua opinião, a sua visão de mercado. Né? Então, as divisões, elas funcionam de uma forma autônoma, vamos chamar assim, mas elas vão convergir para o mesmo objetivo, resolver disputas. E quando você precisa analisar um descumprimento, isso vai cair no mesmo lugar que é a divisão sobre regulação. Muito legal, né? Você vê como as coisas são pensadas no detalhe, por isso que elas funcionam, né, na prática. Você vê que tem começo, meio e não tem um fim, né? Ela tem um fim de resolver as disputas, mas ela continua crescendo
no contexto do futebol. E aí, acho que nessa explanação ótima que você deu agora, Fachada, a pergunta subsequente aí é qual que é a sua rotina como coordenador geral, né, de tudo isso que você desenhou pra gente agora. É o caos. A minha rotina, ela basicamente, ela é coordenar essas divisões internas, ela é dialogar com o mercado, né? A gente precisa, às vezes, investir um tempo entendendo qual é a dor do mercado, entender como é que a gente consegue achar soluções para determinadas questões, acompanhar as decisões. Quem toma a decisão é o painel jogador. É esse membro independente escolhido pelas categorias. O nosso trabalho ali é trabalhar com esse membro jogador para que a gente consiga criar um sistema que vai funcionar como um todo. Ou seja, chegou um caso, olha, a gente tem esses 20, 30, 40, 50 casos que foram decididos desse jeito. Você pode seguir essa linha, você pode ir por uma linha diferente. Eu quero ir por uma linha diferente. Tudo bem, vamos. Então a gente vai por uma linha diferente. E aí vocês fornecem essa inteligência pro árbitro ter todos os insumos em mãos ali. Até porque o membro julgador da CNRD, ele não tem dedicação exclusiva. Ele tem o trabalho dele no escritório dele. Até porque, se você quiser cobrar uma dedicação exclusiva de um membro, de um árbitro, por exemplo, numa arbitragem comercial, você vai gastar muito dinheiro. Né? Qual é a forma da CNRD? A CNRD, ela construiu uma estrutura de secretaria mais robusta, que consegue, como você falou, trazer essa inteligência, trazer esses julgados, trazer toda essa construção, facilitar a vida do julgador, para ele poder dedicar menos tempo e, no final, a gente vai ter um processo mais barato. Quando a gente pega o custo de um processo na CNRD, você pode comparar ele com vários outros ambientes de resolução de disputas. Né? Se você for para uma arbitragem comercial, a gente é muito mais barato. Se a gente for para um judiciário, a gente, vou dizer que está ali equiparável, tá? Com a diferença que a gente não vai ter a gratuidade de justiça neste momento, pelo menos. Tá? Então, a gente consegue oferecer um serviço barato por toda essa estrutura que a gente cria. E um diálogo muito importante, né? Do julgador, ele trazer a experiência dele, às vezes de outros ramos, inclusive. A gente vai soltar, Marcelo, e aí talvez a gente possa até falar isso, não sei se agora no final do ano, no começo do outro, mas a gente vai soltar um boletim extremamente completo da CNRD. A gente já soltou um em 2020 e vai soltar um outro agora, mostrando tudo por trás da CNRD, mostrando o número de casos, mostrando evolução, mostrando cláusulas compromissórias que foram feitas. E uma das coisas é falando dos membros julgadores. Né? Qual é o background desses membros julgadores? Então, eles estão vindo ali do direito do trabalho, do direito empresarial, do direito civil, do direito penal, enfim, e estão trazendo essas experiências do direito comum para aplicar no direito desportivo. Eu sou um cara do direito desportivo. Então, o meu papel é aproximar, às vezes, eles também desse ambiente, de um regulamento, de uma norma muito mais específica. E a gente, né, até pegando um gancho no que você falou agora, né, a gente sempre elogia muito bem o funcionamento da CNRD e claro que tem na ponta, né, o Marcelo falou aqui na introdução, tem a questão da sanção esportiva. Né? E como que o primeiro mercado entendeu e aprendeu sobre a sanção esportiva? Você usou uma frase muito boa, né? Que é uma escolha do clube levar a sanção ou não. Imagino que por conta do processo vocês conduzem lá. Mas como que o mercado recebeu? Como é que ele entendeu o funcionamento disso? E como é que vocês lidam com isso, né, no dia a dia? Então, o clube está devendo para um atleta, está devendo para outro clube, está devendo para o intermediário. Ele notifica, imagino, a CNRD. Como é que vocês conduzem isso? Vocês falam direto com o clube? Vocês avisam que isso vai acontecer, por isso que é uma escolha do cara? Como é que é esse funcionamento da sanção? Que aí, falando como causa que participa, né? Como alguém que participa desse processo, funciona muito bem, né? Fica até o elogio público aqui, que o funcionamento Marcelo não vê no dia a dia, mas é bizarro quão bem a Câmara funciona e a premissa dela funciona na prática. Então, como é que funciona? Né? Como é que a salsicha é feita aí por dentro, nesse sentido? Vamos lá. Linha de início é o seguinte, você tem uma obrigação, beleza. Você quer pagar à vista? Vai pagar à vista, tudo bem. Pô, não quero pagar à vista, quero pagar parcelado. Tudo bem, a gente vai fazer um parcelamento para você. Pô, eu preciso de um plano coletivo porque eu tenho 50 credores atrás de mim, eu não consigo ficar pagando no varejo. Tá bom, a gente vai fazer um plano coletivo para você. Lembra aquela propaganda das Casas Bahia, quer pagar quanto? Né? O quanto a gente não negocia. O quanto se você deve 100 mil reais para um atleta, você vai pagar os 100 mil reais para o atleta. Tá?
Mas o como, a gente procura equilibrar. Uhum. A gente procura construir uma estrutura onde o clube consiga pagar. Se depois de tudo isso você não quis cumprir a sua obrigação, aí desculpa, cara, eu não tenho mais o que fazer por você. Aí realmente é por isso que a gente fala, é uma escolha do devedor. Uhum. Você tem todas as ferramentas possíveis para criar uma estrutura de pagamento razoável, mas você não quer. A gente aplicou Transferban num clube recentemente, e aí ele deu uma declaração lá numa rádio local, numa rádio, no site, não sei exatamente, porque a CNRD vai acabar com o futebol, vai acabar com os clubes, etc. Caramba, eu não assinei o contrato de trabalho com o atleta, Uhum. eu não assinei a confissão de dívida com o atleta, não fui eu que fiz o acordo com o atleta depois, não fui eu que não aproveitei o parcelamento, e eu quero acabar com os clubes? A CNRD quer acabar com os clubes? Então, assim, a gente dá todas as oportunidades. O clube precisa ter um mínimo de organização e de boa vontade para pegar uma dessas oportunidades e pagar daquele jeito, né? E aí, eu estava num evento de mediação e me perguntaram assim, Pedro, como é que você acha que o futebol vai aprender que a mediação é um bom caminho? E, gente, é horrível o que eu vou falar agora, mas assim, o futebol, ele aprende pela dor. Assim, ele não aprende pela construção de vamos fazer algo melhor. Ele aprende quando tá ruim. Uhum. E aí, assistindo o episódio do Sica, quando ele estava aqui, ele vai contando, né, quando é que os clubes se aproximaram? Na pandemia. Uhum. E é isso. É o futebol brasileiro? Não. É mundial. Tá? O futebol ele vai se organizando quando aperta. Quando aperta, ele vai... isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Inglaterra, isso acontece no mundo inteiro. E aqui também. Quando é que os clubes começaram a ver que a sanção existe, funciona? Quando eles começaram a tomar as sanções, né? Quando é que alguns clubes procuraram os planos coletivos? Quando eles viram que não tinha outra alternativa. Teve um clube específico que a gente estava com muito trabalho por diversos motivos e acabou ficando um pouco represado às sanções de proibição de registro desse clube. E aí, a gente chegou uma hora que a gente tinha, sei lá, 18 sanções para soltar nele. Caramba. Falei, cara, cheguei para minha divisão de regulação, né? Vamos conversar com os painéis, vamos soltar isso aos poucos. Porque também não adianta soltar tudo junto. Arrebentar de uma vez. Soltamos 3 proibições de registro. A advogada me ligou. A fachada aqui que eu posso fazer, tal. Eu falei, cara, você pode pagar. Você pode... você pode pedir um plano de parcelamento nesse aqui que você ainda não pediu, nesse aqui que você tinha um parcelamento em curso, você pode botar em dia, nesse aqui você... Enfim, você pode... Agora, já te adianto, você levou 3 Transferbans agora e eu tenho mais de uma dezena na fila. Então você vai pagar e vai chegar outro. Não vai funcionar para você simplesmente resolver assim no varejo. E aí o clube foi lá, se estruturou, se organizou, criou um bom plano e apresentou um plano e está com um plano coletivo. Entendeu? Porque é isso. E aí são decisões que passam por uma série de esferas até que a gente não consegue falar muito, que são as esferas políticas, né? Eu, por exemplo, trabalho na esfera jurídica, na esfera técnica da CBF. Eu sempre faço questão de deixar claro para todos os diretores jurídicos que passaram lá, desde quando eu entrei, que eu sou do corpo técnico da CBF. Então, vocês não vão me ver falando de política, de presidente, de diretoria. Eu vou falar da estrutura que a CBF me contratou para cuidar, né? E muitas vezes a gente olha para os clubes, os advogados sabem o que tem que fazer. O advogado sabe, eu preciso de um plano coletivo. Quando isso chega na estrutura política do clube, mas aí todo mundo vai saber que eu tenho X milhões em dívida. Cara, mas você tem. Assim, você tem. Se vão ver ou não, em algum momento vão ver, né? E aí isso fez com que alguns clubes se movimentassem, apresentassem planos coletivos. A gente teve num primeiro momento um descrédito, sendo muito sincero com vocês. As pessoas achavam que não ia funcionar. Isso foi mais ou menos ali em meados de 23. E aí, em outubro de 23, a gente teve a aprovação de uns 4 ou 5 planos assim de uma vez. E eu falava para os advogados, dos credores agora, né? Espera até o final do ano. Porque você vai ver que a tua vida vai melhorar muito.
Porque os clubes vão começar a pagar muito mais do que eles estão pagando no varejo, porque vai estar estruturado, o financeiro dele vai ver que está essa obrigação ocorrendo. E foi o que aconteceu. Ali, quando os planos coletivos começaram a rodar, os credores, não todos, mas os credores de uma forma geral começaram a ver, pô, realmente, Funciona, né? funciona. Eu não preciso ficar peticionando toda semana para ter uma sanção. Eu sei que aí eu tenho uma lista de prioridades, essa lista vai sendo cumprida, eu vou chegando na minha hora e eu vou receber atualizado 100%, etc. Né? A preservação do valor do crédito. Só vai fazer um complemento que é muito legal ver o Fachada contando de forma cronológica, assim, porque é muito do aprendizado, né? Eles vão agindo lá, a gente vai reagindo aqui, com a nossa tese de investimento focada em CNRD. E ele falando aqui, né? O Mossa, que é o nosso especialista no tema, tá aqui assistindo também. É o dia a dia, né? Que a gente vê lá, a CNRD, a Câmara reage, a gente reage, e os clubes reagem positivamente também. Então, tá se criando um ecossistema muito favorável em torno de tudo que ele acabou de descrever pra gente. O Fachada, e você falou, né, que em determinado momento até estavam com descrédito, mas hoje, assim, final de 2024, qual que é o tamanho, assim, da CNRD, assim, em número de times, número de jogadores ali, de número de processos, né? Não sei se você pode falar publicamente sobre isso também. Números importantes que você pode trazer pra gente, só pra galera que tá em casa ter uma dimensão do tamanho que hoje é a CNRD. Desde que a gente foi criado, a gente já abriu 1.810 processos, mais ou menos, tá? Desses, mais ou menos uns 1.000 estão encerrados. 800 estão ainda em curso. Basicamente, a gente teve um boom. A gente vem de um crescimento constante, mas a gente teve um boom, um crescimento muito mais acelerado ali em 2021. Por motivo óbvio, pandemia, né? As relações ficaram mais estressadas, as pessoas precisaram resolver mais as disputas. A gente vinha de uma estrutura que ela já não estava comportando o que tinha, o que estava chegando, e aí veio a pandemia. Obviamente ninguém contrata na pandemia, então a gente não conseguiu ampliar nossa estrutura e recebeu ali uma enxurrada de casos. E ali foi um grande problema para a gente, né? Foi um grande problema no sentido de a gente teve muito mais casos para administrar e não estava conseguindo dar conta. Ali em 21 a gente recebe uma primeira parte dos investimentos, que é a chegada de 2 coordenadoras, né? Ali em 23, no início de 23, é quando a gente realmente vira para a CBF e conversa, olha, não está dando, sim, o projeto ele não tá conseguindo andar. E aí a CBF ela faz um investimento mais substancial ali em 23, me entrega peças que, inclusive, eram questões baratas, eram questões pequenas, mas estavam represadas por vários motivos, e as coisas começam a andar, a gente começa a encerrar muito mais processos, a gente começa a entregar muito mais coisa, tá? O que a gente pode falar de clubes? A gente tem clubes de Série A, clube Série B, clube Série D, clube Série C, D, clubes sem divisão nacional nenhuma, tá? Quando a gente pega, por exemplo, mecanismo de solidariedade, 62% dos casos de mecanismo de solidariedade são clubes que não disputam nenhuma divisão nacional. Estão lá a nível estadual. Quando a gente pega, em termos de valores, 50% do que a gente faz são casos até 150 mil reais, que para o futebol é pequeno. Tá? Então, assim, a Câmara ela é muito focada, ela tem um trabalho muito importante, muito grande no futebol de base, vamos dizer assim. Na base da pirâmide do futebol. Nos clubes de menor investimento, nos atletas de salários menores, nos intermediários também de comissões menores. E, claro, aí sim a gente também tem uma outra parcela que, se eu não me engano, é mais ou menos ali uns 15%, que é acima de 1 milhão. Tá? E aí os outros 35% estão nesse intervalo entre 500 e 1 milhão. Que aí são os casos maiores, mais midiáticos, mas é parte pequena do que a gente faz, tá? Então, hoje, clubes de todas as divisões, nesses 8 anos, eu não vou saber te precisar, Marcelo, mas eu acho que, sei lá, praticamente todos os clubes devem ter tido algum envolvimento com a CNRD, às vezes no polo ativo, às vezes no polo passivo, às vezes em nenhum polo, às vezes o atleta faz uma besteira e o clube tem que vir resgatar, tem que fazer um aporte, porque senão o atleta vai ser suspenso, e aí o clube vai ser prejudicado, aí ele cria lá uma estrutura, desconta do salário dele depois, enfim, para pagar uma dívida, né? Então, e atletas, a gente tem atletas de todas as divisões, todos os níveis econômicos, todos os níveis educacionais. A gente atende realmente o futebol brasileiro como um todo em suas mais diversas faces.
Até nesse contexto, né, o Fachada falou bastante sobre plano de pagamento na pergunta anterior, e aí, né, a gente vê no dia a dia que praticamente todos os clubes têm essa interação com a Câmara, né, e em termos de plano de pagamento, tem alguns nomes que, né, a informação é pública, a imprensa fala bastante sobre isso, que a gente pode reforçar aqui, né, que são clubes que já vêm trabalhando com planos de pagamento que funcionam bem, né, você tem o exemplo do Vasco, da Ponte Preta, do Santos, do Cruzeiro, Vitória, Curitiba, né, então são clubes que nem todos são SAFs, né, você vê que tem associações como o Santos, como a Ponte Preta, que aderiram ao plano de pagamento, então mostra que... E todos os planos, se eu não me engano, de 1 ano e meio para cá, né? Então... A estrutura foi criada em final de 22, por causa das RJs, inclusive. Você falou agora há pouco da ação e reação, né? Mas a CNRD, ela é um órgão também tipicamente reativo. A CNRD, ela precisa que o mercado demande algo para que ela possa criar algo. Claro. Então, os planos coletivos, por exemplo, eles foram criados de uma situação específica, onde um clube procurou a gente e falou, eu vou entrar em RJ. Não quero tomar uma sanção, quero uma estrutura que eu consiga me proteger. Se todos eles fizessem isso, seria muito mais fácil na vida, inclusive. E a gente falou, beleza, o que a gente pode pensar? O que os regulamentos do futebol protegem? Basicamente, você tem que cumprir suas obrigações financeiras com outros clubes, com atletas, com intermediários. Você tem que pagar tudo. Tá? Isso pode ser pago ao longo de um determinado tempo? Pode. Da mesma forma que eu posso te dar um plano de parcelamento no varejo, eu vou criar um plano de parcelamento no atacado, que são os planos coletivos. E aí hoje, eles até são usados por clubes que não estão em RJ, não tem uma ligação direta entre uma RJ e um plano coletivo. Mas eles surgiram dessa necessidade. E foi um dos grandes avanços para mim que a CNRD teve nos seus anos, né? De criar uma estrutura que conseguiu desafogar, conseguiu racionalizar e que conseguiu, sobretudo, criar uma dinâmica de pagamento rotineira. Então você sabe quando você vai receber, o clube sabe quando ele vai terminar de pagar, todo mundo sabe como é o fluxo. Isso para o futebol é muito bom. E para o investidor também, aqui na minha cadeira, principalmente. Mas você tocou num ponto aí, eu vou adiantar um pouco a pauta aí, Marcelão, para não perder o gancho da recuperação judicial, né? Sim. E aí também, voltando ao que eu falei no começo aqui, né, do arcabouço regulatório ter mudado, ter evoluído, a partir da lei da SAF ali em agosto, setembro de 21, depois, né, a CNRD evoluindo, as recuperações judiciais começando a acontecer, até recuperação extrajudicial, regime de RCE, né? Hoje, como é que se enxerga o mecanismo especificamente da recuperação judicial convivendo com a CNRD? A gente tem dois grupos, tá? Um grupo é o grupo dos clubes que não quis dor de cabeça, vamos chamar assim. Que estruturou a RJ, estruturou um plano coletivo, fez os dois dialogarem, como a gente fala com todos eles, né? E tá protegido. E em todos os eventos que eu vou, que tem... eu fui num evento de recuperação judicial, de insolvência propriamente, não era de esporte, era geral. E tinha lá, inclusive, um presidente de clube, eu não sabia. Graças a Deus eu não falei nenhuma besteira. Mas eu sempre falo o seguinte, a CNRD ela não vai atrapalhar a RJ de ninguém. Você quer entrar em RJ? Você entra em RJ. Você acha que isso é necessário para o seu clube? Você entra em RJ. Isso é um problema seu, não é um problema meu. O que eu preciso fazer? Eu preciso te dar as informações de como você vai se proteger dentro do sistema. Como é que você se protege dentro do sistema? Cria uma subclasse na tua RJ, uma subclasse CNRD com essas características, com essa dinâmica, faz um plano coletivo na CNRD, espelha os dois, que você vai estar cumprindo a dinâmica do futebol e você vai estar cumprindo a dinâmica da RJ. Entendeu? Gente, não é complicado. Não é complicado. O mais complicado talvez seja convencer o clube a seguir um caminho que lá na frente vai dar uma segurança para ele. E a gente tem um conjunto de clubes que não quis seguir esse caminho. Escolha deles também, a gente, enfim, não se envolve nisso, mas esse clube, amanhã ou depois, ele pode ter algum problema, porque ele pode ser sancionado, né? A gente teve recentemente uma das RJs, um dos credores, que é a CNRD, ele recorreu da aprovação do plano, enfim, do plano de recuperação judicial, justamente por não ter uma subclasse. O TJ do local pediu uma manifestação do CNRD e a gente explicou, assim, são páginas que a gente vai explicando. A
A CNRD ela não faz constrição de patrimônio. Eu não vou bloquear receita do clube, eu não vou bloquear a premiação de um clube RJ. Só que ele tem obrigações associativas que não são obrigações financeiras, são obrigações associativas que ele tem que cumprir. E se ele descumprir essas obrigações obrigações associativas, ele pode ser sancionado. Isso pode impactar indiretamente a RJ? Pode, se ele não souber fazer a estrutura de uma forma correta. De novo, não é o que a gente quer. A gente mostra para todos os clubes que procuram a gente e os que não procuram, a gente procura para mostrar, olha, esse aqui é o caminho. Você vai fazer isso e vai dar certo. Você vai estar protegido lá e aqui. Talvez, Pedro, em algum momento a gente precise ter uma discussão dentro de uma RJ desses clubes que não quiseram fazer as duas coisas casadas. E aí, quando for ter essa discussão, a gente vai ter essa discussão. Enfim, não chegamos lá ainda. A gente não quer. Claro. Mas aquela história, né? Quando um não quer, dois não brigam. Não, cara, às vezes não. Assim, eu não quero brigar com ninguém, mas... E mostra muito uma tecla que a gente sempre bate aqui, né? Que a forma de fazer futebol mudou. E o cara que não quer mudar e não quer ter esse tipo de discussão, ele fica pra trás e o mercado continua. Não à toa, a gente vê clubes que estão se organizando cada vez mais forte, né? Não precisa colocar em nomes aqui quais são os clubes que estão lutando contra a nova forma de fazer futebol. Então, a frase que você falou no começo me pegou muito aqui, né? O cara escolhe ser sancionado, o cara escolhe ter problemas não só com o CNRD, mas em outros âmbitos, e isso é muito verdade, né? Ô Fachada, até entrando nesse ponto que o Pedrão tocou, das sanções. Essa, realmente, pra mim, é a minha frase do episódio, né? O clube escolhe sofrer sanções. A frase não é minha, tá, gente? A frase é do ex-presidente da CNRD. Eu aprendi ela legal. E levei pra vida. E a gente tá levando agora o pessoal de casa. Vamos levar pra todo mundo, mas é isso, tá? E quais são as sanções que a CNRD acaba aplicando? Porque eu, como um torcedor corintiano, infelizmente conheço algumas pelo histórico recente do meu clube. Tá bem conhecedor de sanções. Bloqueio de contas, bloqueio de premiações, em alguns casos mais graves, transfer ban, e acho que o mais grave de todos é perda de pontos. É por aí. E como que funciona? Quando chega o ponto de falar, não, agora tentamos de todas as formas, agora vocês sofrerão sanções? As nossas sanções, elas são escalonadas, tá? Então eu tenho degrauzinhos para ir subindo. Isso, inclusive, bate no você escolhe. Eu tô te mostrando que eu estou avançando e você não tá se mexendo. Né? Então, as sanções de primeiro degrau são multa, advertência, censura escrita, são coisas assim, rotineiras. É aplicada essa primeira sanção. Você não adimpliu a sua obrigação, a gente vai para a segunda, que pode ser a bloqueio de premiação na CBF ou proibição de registro de novos atletas. Tá? E mais algumas outras, focado em clube. Atletas têm outras sanções, intermediários têm outras sanções, etc. E aí a última sanção é de desfiliação. Graças a Deus a gente não chegou nela ainda, eu espero que a gente não chegue. A gente não tem na CNRD perda de pontos. Tá? A FIFA tem essa sanção, a FIFA, como você falou, aplicou ao Cruzeiro, não lembro o ano, mas aplicou ao Cruzeiro. A gente não aplica essa sanção. Particularmente, eu gosto de não ter essa sanção à disposição. Eu acho que questões contratuais, questões de registro, a gente resolve com registro, com contrato, com dinheiro, não com ponto. Tá? Mas é uma visão pessoal minha, não é por isso que não tem. A gente não tem essa sanção. E aí, uma vez um clube, ele tomou um transfer ban, e assim, o clube toma um transfer ban, o advogado me liga. Ou é perguntando o que ele precisa fazer, geralmente é só pagar, não tem muito o que eu explicar. Faz o Pix. Ou ele liga pra reclamar. E aí o advogado, o clube tomou um transfer ban, o advogado me ligou. Pô, mas já? Que absurdo! Eu falei, cara, essa sentença tem, sei lá, acho que uns 8 meses. Tem 8 meses, você já tomou uma sanção de advertência, você não pediu um parcelamento, você não fez nada. Não é já, sabe? Você tá achando já e o credor tá lá, tava me ligando toda semana querendo. Então, e é uma sanção, o transfer ban é bizarro. Assim, o transfer ban é uma coisa de outro mundo. É uma máquina de imprimir dinheiro. Eu acho que se o governo descobre que o transfer ban imprime dinheiro, ele vai começar a usar isso. Transfer ban pra tudo na vida agora. Pra tudo, Eu já vi um clube consideravelmente endividado tomar um transfer ban lá atrás, são muitos anos atrás, e no dia, sei lá, uma semana depois, ele fazer uma transferência de R$2 milhões pra pagar a dívida. Eu não sei de onde ele tirou esse dinheiro, eu não quero saber de onde ele tirou esse dinheiro, mas ele tirou esse dinheiro de algum lugar e pagou. Ah, mas então é só aplicar o transfer ban e acabou. Não, tá?
aplicar transfer ban, aplicar uma sanção como essa é doloroso para todo mundo. Então, assim, se você começa a aplicar toda hora, você perde a efetividade da sanção. E, em algum momento, quem está sendo sancionado vai descobrir uma forma de escapar dessa sanção, né? Por que os clubes, muitas vezes, não têm tanto medo hoje de penhoras? Porque eles sabem fugir de uma penhora, né? Quando a gente olha para anos e anos atrás, assim, cara, tem décadas que eles sofrem penhora. Penhora na boca da bilheteria. Pô, tá bom, leva o dinheiro da bilheteria para outra bilheteria, leva o oficial para... Eles sabem fazer isso. Não todos, tá, gente? Tem clubes organizados, mas enfim, alguns sabem fazer isso. Vou tirar o dinheiro da conta em tal hora, porque é a hora que bate o bloqueio, depois eu boto de volta. Se a gente começar a aplicar o transfer ban indefinidamente, sem dar essas opções, sem dar essas estruturas, sem dar esses degraus, a sanção não vai ter a efetividade que tem hoje. Então, ela precisa ser aplicada com muita parcimônia, com muita cautela. Dito isso, esse clube que eu falei, a gente aplicou 3 transfer bans, ele criou o plano coletivo. Tá com o plano coletivo. Você não pagou o plano coletivo, cara, essa era a última oportunidade que eu te dei. Você tá reunindo aqui 50, 60... Teve um clube que reuniu 94 credores. Para quê? Para centralizar a análise. Agora é uma análise que eu vou fazer, não é 18. E aí essa análise consegue ser feita rápido. Fachada, só fiquei agora com uma dúvida. Você falou agora das sanções dos clubes e você falou dos atletas são diferentes. Quais são as sanções dos atletas e o que um atleta faz ali para ele ser... E dos intermediários também, né? Que são os outros protagonistas da história. O intermediário, eu vou começar pelos intermediários, tá. Ele é mais raro ele dever a alguém, porque geralmente ele é o credor, tá? Então, são casos mais incomuns que ele vai dever para alguém. Caso ele faça, a gente pode suspender o registro dele na CBF, por exemplo. E aí ele para de poder atuar no futebol. Isso talvez cause um prejuízo para ele no dia a dia dele. Os atletas, uma das sanções que a gente tem é a suspensão de condição de jogo. E aí o atleta, ele não pode mais jogar. Teve um caso nosso que era um final de temporada, um clube brigando para não cair, um atleta que tinha que pagar uma multa para o intermediário, né? E aí a gente deu oportunidades, ele não foi parcelamento, ele não, enfim, não deu seguimento. Aplicamos uma advertência. E falando, cara, próximo pode ser uma suspensão. Faltava 2 rodadas pro campeonato acabar, acabou o prazo dele, ele não cumpriu. Aí o painel se uniu e falou, pô, vou suspender um jogador, faltando 2 jogos pro campeonato acabar, num campeonato que o clube dele tá brigando para não cair, ninguém é maluco. Sim, a CNRD, ela tem uma postura de cautela, de não ser midiática, você não vai ver a gente aparecendo em todos os meios de comunicação, e de não afetar campeonato. Então, assim, hoje, a gente, com o volume de processos que a gente tem, é mais difícil fazer essa visualização, mas a gente ainda faz. Agora, anos atrás, a gente conseguia fazer a visualização de eu vou citar esse atleta. Hoje é uma sexta-feira, qual é o jogo de domingo? Vamos supor que é um atleta do Corinthians. É um Palmeiras e Corinthians? Eu não vou citar esse atleta na sexta-feira. Assim, eu não vou impactar o campo de jeito nenhum. Não vou. Então, a gente tem essa preocupação. E essa era uma situação, não vou impactar o campo. Aí aplicou-se novamente uma sanção de primeiro grau, que foi uma multa de 30%. Então o credor fica feliz, que ganhou um dinheiro a mais, ganhou um respiro, acabou o campeonato, não me lembro se o clube caiu ou não, e aí aplicou-se a sanção de suspensão para o atleta. Mas agora o campeonato já acabou, não funciona mais. A CNRD, ela não pensa no agora, no amanhã, na semana. Eu tenho que pensar no macro. Então, uma sanção de 60 dias, aplicada no final da temporada, ela pega o início da temporada seguinte, ela pega um campeonato estadual, ela pega, eventualmente, uma Copa do Brasil, se for um clube do Nordeste, ela vai pegar uma Copa do Nordeste. E aí, dezembro, ninguém se mexeu, o atleta estava lá suspenso, beleza. Entra janeiro, o clube procura. Pô, o que está acontecendo? Que o atleta, eu quero renovar com ele, mas ele está suspenso, e aí? Cara, ele tá com uma multa aqui. Ele tem que pagar a multa pro intermediário. E aí o clube senta com o atleta, faz uma estrutura lá, eles renovam, isso não aconteceu uma vez, isso aconteceu algumas vezes, tá? Você renova o contrato,
em vez de eu te pagar um valor a mais, eu vou pagar aquela multa, aquela obrigação que você tem. E aí, a gente tirou a suspensão do atleta. O atleta conseguiu voltar a jogar, o intermediário recebeu o que ele tinha que receber, o clube não foi afetado, e é isso, é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar no todo. Às vezes, Marcelo, é muito difícil a pessoa que está por uma parte entender esse pensamento global que a gente precisa ter, mas a gente precisa ter, porque senão tudo desmorona. Até porque a abordagem tem que ser construtiva, né? É isso, né? Como a gente sempre fala aqui, a gente tá num mercado que tá se transformando, tá mudando. A gente é otimista, a gente é construtivo, não adianta você chegar lá e dar um tiro na cabeça do devedor, porque aí tudo deixa de funcionar, né? O Fachada, em determinado momento, você falou ali, né, de algumas dificuldades, né, que você enfrentou ali na frente da CNRD. Queria que você falasse um pouquinho pra gente algumas dessas dificuldades, que foram os aprendizados que você teve, e se tivesse que escolher uma das dificuldades, assim, como o maior desafio que você teve aí desde 2016 como coordenador geral da CNRD, qual seria? Tá. Bom, lista de dificuldades em geral, tá? Eu acho que o crescimento muito rápido que a CNRD teve, que não era esperado, isso foi uma dificuldade, isso gera impacto até hoje. A pandemia, que ali em 2020, 2021, a gente recebeu um número de processos incompatível com qualquer estrutura, e era um processo que a gente ia recebendo e que, ao mesmo tempo, não podiam andar muito rápido, né? A CNRD, ela sempre foi digital. O processo era digital, as audiências eram virtuais. Então, pra gente, a gente foi pra casa e continuou trabalhando de casa. Tá? Nunca trabalhei tanto na minha vida quando eu trabalhei na pandemia. Mas a gente não estava pronto e aconteceu, enfim. E a gente não conseguia dar velocidade, por quê? Porque o advogado não estava pronto. O clube não estava pronto. A gente citou uma vez um clube e a advogada me ligou e falou: Fachada, eu preciso de uns documentos que estão no CT do clube que fica a 70 quilômetros daqui. Onde eu tô. Eu tô em casa, o CT não sei onde. Eu não consigo ir lá. E aí, pede dilação, enfim. Então, isso foi uma dificuldade. Né? Crescimento rápido, pandemia. E eu acho que, para mim, a maior dificuldade foi uma briga específica de RCE que a gente teve. É que um clube tentou jogar os créditos CNRD no RCE e, posteriormente, as questões das RJs. Tá? Basicamente, um clube entrou com RCE, um regime centralizado de execuções, né? E queria que as dívidas da CNRD fossem tratadas dentro do RCE. Não faz nenhum sentido. Por quê? Um regime centralizado de execuções, ele centraliza execuções. A CNRD não faz execução. A CNRD dá uma sentença no âmbito associativo. Se o credor quiser pegar essa decisão, quiser levar ao Poder Judiciário para executar, ele vai ter um processo de execução, ele vai poder cair no RCE. Aí é o problema dele, uma escolha dele. Tá? Se ele não fizer isso, você não pode obrigar alguém a entrar com uma ação. Você não pode obrigar o credor, não. Você tem uma ação na CNRD, você está obrigado a entrar no Poder Judiciário para poder ingressar no RCE. Isso não existe, né? Só que é uma discussão que a gente teve que ter. E aí a gente teve que gastar ali um tempo substancial de trabalho para explicar para o TJ, para o Tribunal de Justiça, por que aquilo ali não fazia sentido. E aí foram manifestações, foi ida no tribunal, etc. E, gente, muito do que a gente faz, e o público que assiste a gente aqui, ele já entende o nosso mercado, né? Pedro entende muito o nosso mercado. Agora, vai explicar o nosso mercado para quem não é. É muito difícil. É muito difícil. Porque a gente é muito cheio de peculiaridades, né? E aí chega as RJs, né? As RJs é a mesma coisa. As RJs, a gente teve clubes que construíram caminhos adequados e a gente só precisou criar um instrumento e ele foi usado. E a gente teve clubes que não quiseram usar esse instrumento. Em algum momento, isso pode ser discutido no Tribunal de Justiça. A posição da CNRD, ela já foi dita para um desses tribunais que pediu a opinião da CNRD, a CNRD se manifestou e é isso. Mas eu sei que em algum momento isso pode gerar outros problemas. E aí a grande dificuldade vai ser explicar para um juiz que pode ser extremamente competente, né? Um magistrado hoje, ele não está ali de bobeira, ele não caiu ali de paraquedas, ele se preparou para isso, passou por provas, está naquela posição, ele sabe o que fazer. Só que o futebol não é o dia a dia dele.
Então a gente vai ter que explicar para ele toda a dinâmica do futebol. E aí quando a gente fala dos clubes em RJ, quando a gente fala dos planos coletivos, às vezes, muitas vezes, os credores, eles não conseguem ter essa visão do todo. Eles querem que a CNRD saia aplicando transfer ban, saia ignorando e saia fazendo tudo que tem que ser feito. Porque eles conhecem a norma. Eles sabem como é que o futebol funciona. Só que eles se esquecem que se um juiz de uma recuperação judicial, ele se deparar com um tema, com um contrato, com uma cláusula lá qualquer que ele não sabe lidar, ele vai no gabinete do lado do outro juiz de recuperação judicial, que provavelmente já enfrentou aquele problema geral, eles vão conversar, pô, a solução é essa. Hoje, eu arrisco dizer que ele vai no gabinete do lado, e ninguém vai saber resolver. Por quê? Porque o cara não sabe? Não, porque é uma questão muito específica. Então a gente vai ter que mostrar para ele que essa questão específica existe. A chance dele não entender é real. A chance disso dar uma decisão negativa é real. Eu não quero ter essa discussão. Eu quero fazer uma construção onde todo mundo consiga estar num ambiente adequado. Rafael, se precisar em algum momento, aí a gente vai ter a discussão. Aí não tem como fugir. É a mesma questão do transfer ban, né? Uhum. É uma escolha do devedor, é uma escolha do clube em recuperação judicial. Acho que falou em RCE, falou em RJ, é a cabine chamando aí, Marcelo. A cabinezinha, o nosso amigo VAR, tá preparado? Nosso amigo VAR, que faz um tempinho que não aparece. Senhor Bruno Chataque ganhou a Copa do Brasil, não quer mais ver. Pelo amor de Deus. Cabine do VAR aqui pra Bruno Chataque. Tava comemorando, Tava comemorando até agora, né? Foi 6 meses que tá comemorando. Agora eu tô focando só nos convidados da área jurídica. Bom, prazer aqui te ter aqui, né? Então, assim, acredito que dentro do que a gente sempre conversa aqui, a gente tem até aqui uma missão, né? A gente fala muito em MCOs, a gente fala muito em SAF, ligas, e aos poucos todo mundo passa a lidar com isso com maior naturalidade, né? Então aqui, ao longo do episódio, a gente já falou de recuperação judicial, já falou de RCE, já falou até da própria lei da SAF, até na própria resposta que você deu na provocação que o Pedro fez aqui, que uma coisa não se mistura com a outra. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui pro nosso telespectador vamos trabalhar aqui um pouquinho a origem dessa dívida, né? Porque hoje, nessa semana, né, para quem está acompanhando aí, seja qual for o dia, o próprio Corinthians ele passou aqui por uma série de informações aqui para sua torcida, né? A gente tem a vaquinha do estádio, que é uma coisa elogiável, né, louvável à parte, mas a gente teve 2 informações. O primeiro foi o protocolo, né, de um plano de pagamento, né, na CNRD, e também, hoje, aqui no dia da nossa gravação, a gente teve a informação da adesão ao RCE, né, ao Regime Centralizado de Execuções. Então, eu queria que você explicasse para a gente, assim, qual que é a dívida que é sujeita à CNRD, qual que é a dívida que a gente vai tratar lá na RCE, se determinado credor pode ter um pouquinho das duas, e eventualmente até para um atleta, para um intermediário, até para um clube que tenha, eventualmente possa ser o devedor do Corinthians ou de outro clube que esteja nessa situação, por que que para essa pessoa pode ser melhor estar na CNRD do que na própria RJ? Então, se você puder dar uma explicação aqui, eu acho que quase num tom professoral, né? Boa. Vamos lá. O que entra no RCE? Processo judicial. Você entrou com um processo judicial contra um clube, você vai ter uma decisão judicial, essa decisão vai gerar uma execução em âmbito judicial, pode ser centralizado, né? É um regime centralizado de execuções. O que é a CNRD? É você ingressar na CNRD e aí você pode abrir um plano coletivo dentro da CNRD com os créditos que estão lá submetidos. Todos os créditos que ingressaram na CNRD, você vai centralizar num plano coletivo. O que é a RJ? A RJ vai pegar tudo. A RJ vai pegar tudo. Pode ter estruturas diferentes, tá? Você pode, por exemplo, você vai falar, ó, eu tenho a obrigação tal que é decorrente de um processo CNRD, eu não vou tratar ela na RJ. Você pode fazer isso. Ó, não vou dar deságio, não vou sequer reestruturar essa dívida vai continuar correndo como tá.
você pode fazer isso. Se você não quiser, é um problema seu. Então, a grande diferença é essa. Agora, em termos de sujeito, você pode ter, por exemplo, um atleta que tem uma dívida num RCE, porque ele entrou cobrando o clube no seu trabalho, e esse mesmo atleta pode ter uma dívida na CNRD contra esse mesmo clube, porque ele entrou cobrando o contrato de imagem dele na CNRD. Então, basicamente, aí é uma escolha do credor. Se o credor quer ir no judiciário, se o credor quer ir para a CNRD, para onde o credor quer ir. E é muito importante que se diga, né, gente? A CNRD, ela é uma ótima ferramenta de resolução de disputas. Ela não é, e ela não tem como ser, a melhor para todas as disputas. Ela funciona num determinado conjunto de disputas, num determinado conjunto de dívidas, né? Vamos supor aqui, hoje, como está hoje no regulamento, um atleta que não tem condições de pagar as custas da CNRD, a Justiça do Trabalho vai dar gratuidade de justiça para ele. Então, a Justiça do Trabalho talvez seja o melhor caminho para ele. Vamos supor que um clube está processando o outro por qualquer motivo, e esse clube que está sendo processado tem um patrimônio gigantesco, tem uma área social, disponibiliza uma Ferrari para o presidente, mas ele joga ali 2 meses por ano um torneio amador. A CNRD não vai ser o melhor caminho para o credor. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai bloquear o registro de um clube que registra jogadores 2 meses por ano? Não vai ter efetividade. A justiça, ela vai poder ir lá e, vou penhorar aqui essa Ferrari que você disponibiliza para o seu presidente. Então, cada perfil de caso vai ter um perfil de remédio. A CNRD, ela tenta alcançar o máximo possível. Não vai conseguir alcançar todos, como a justiça não alcança todos, como a arbitragem comercial não alcança todos, como não existe nenhuma estrutura que consiga ser a melhor para todos os casos. E acho que é legal para a audiência também, pegando o gancho do que o VAR comentou aqui, né? Explicar o que é RCE também, porque a gente aqui no bate-papo aqui já falou sobre isso e conhece bem o mecanismo, mas vindo da autoridade jurídica é legal também contextualizar o que é o mecanismo da RCE e como ele conversa com isso que você acabou de falar, né? Então, conversar, ele conversa no sentido de um clube reorganizando em diferentes frentes as suas dívidas. Tá? Só isso. O RCE, diferente da RJ, onde você vai espelhar o tratamento daquela dívida na RJ e no plano coletivo, o RCE é uma dívida que não tem relação com a CNRD. Uma dívida da CNRD só vai ter relação com a RCE se o credor quiser. Se o credor pegar a decisão da CNRD e for ao Poder Judiciário e tentar executar. Ponto. Se ele fizer isso, ele vai estar sujeito ao RCE. E o RCE basicamente é bem parecido com o nosso plano coletivo na essência, que é reunir todas as execuções, falar, eu tenho aqui 100, 200, 300 milhões de reais em dívida desse clube. Vou criar um plano de pagamento. E aí o clube tem diversos caminhos para criar esse plano, e aí cada clube vai criar, vai discutir com seus credores e com o Poder Judiciário de uma forma específica. Boa. Fachada, uma dúvida agora que eu tenho. A CNRD, né, já vimos que ela funciona muito no futebol brasileiro. Em outros lugares do mundo, existe também uma câmara parecida com o que a CNRD faz, com tantos processos assim que ela atua anualmente no futebol? Em teoria, todas as associações membros da FIFA deveriam ter uma CNRD. Tá? Muitas não têm, e algumas não têm tem, mas não é tão efetivo. Tá? Eu diria que a CNRD hoje, assim como vários outros aspectos do futebol brasileiro, é uma das mais avançadas no mundo. Tá? A gente critica muito, a gente fala muito mal do futebol brasileiro, né, de uma forma geral, mas tem muitos pontos que a gente é muito avançado. O nosso regulamento de intermediários, para mim, era muito mais avançado do que o regulamento que a FIFA fez. E a gente precisou dar alguns passos atrás, porque a gente precisa tá em linha com eles. Né? E eu entendo eles, porque assim, a gente estava muito avançado, mas tinha países muito mais atrasados. A FIFA não ia conseguir puxar todo mundo pra gente. Sim. Então ela cria um meio termo e acaba prejudicando a gente que estava mais avançado. Regulamento de registro de atletas, o nosso é muito bom também. Os nossos regulamentos, de uma forma geral, de intermediários, registro de atletas, CNRD, são muito bons. Tá? E aí você tem algumas CNRDs que também são muito bem estruturadas. Já ouvi falar bem da CNRD do México, da CNRD de Israel. Você tem CNRDs que elas são estruturadas, mas elas têm poucos casos. Né? Eu estava conversando com um advogado peruano e, assim, o que eles têm de casos por ano é menos do que a gente tem de casos por mês.
É um mercado menor, enfim, Uhum. é muito mais focado em relações de intermediação para fora do país, etc., que é onde vai circular o dinheiro, mais etc. Então, o mundo está em estágios diferentes. A FIFA ela deu uma apertada agora. Uhum. Ela criou uma nova regulamentação de CNRDs, que, de novo, na minha opinião, a gente também está muito mais avançado do que ela trouxe. Né? O conceito dela é muito voltado para casos entre atletas e clubes. E aí, quando a gente começou a discutir isso com elas, com a FIFA, a gente precisou falar, olha, isso aqui é uma parte do que a gente faz. É uma parte que representa hoje, inclusive, uma parte pequena, é 20% que a gente faz. Eu tenho uma estrutura muito maior. Uhum. E aí, basicamente, a conversa foi, olha, mantenha a sua estrutura extra como vocês quiserem, a gente não se mete nisso. Agora, a questão que envolve os atletas, as questões trabalhistas, vocês precisam adequar ao regulamento. E aí a gente está fazendo essas adequações ao longo desse ano. Provavelmente, agora já início de 25, entra um novo regulamento da CNRD em vigor, já adaptado, tá? Já adianto que a gente não precisou fazer grandes adaptações. Uhum. Eram conceitos, eram adaptações pontuais que foram pedidas, mas precisaram ser feitos. A gente trabalhou, assim, nos últimos 3 meses, acho que a gente deve ter feito umas 4 reuniões com a FIFA, então foi realmente um diálogo, né? O Celso Portela, que é o presidente hoje da CNRD, ele teve à frente de todo esse processo para a gente entregar um novo regulamento muito robusto, muito bom. E basicamente é isso. Assim, a situação de CNRD de mundo afora a gente tem uma das mais avançadas do mundo, com certeza, em termos de segurança jurídica, tamanho de dívidas, discussões no mercado, e ela foi conquistando esse espaço ao longo do tempo. E acho que para também esclarecer aí para a audiência, a fachada é legal pontuar, né? A gente vê no noticiário também, né? Tal caso foi julgado na FIFA, tal caso foi julgado na CNRD no Brasil, né? Explicar como que é o funcionamento da Câmara Arbitral da FIFA e que caso que vai para onde, né? Por que o Balbuena tá na FIFA contra o Corinthians e um atleta brasileiro tá aqui na CNRD contra o Santos, por exemplo, né? Bom, a FIFA ela aceita demandas só de dimensão internacional. Ou seja, você precisa ter um atleta estrangeiro contra um clube brasileiro, tá? Ela não vai julgar um caso de um atleta brasileiro com um clube brasileiro. Ponto. Um atleta estrangeiro, ele pode escolher se ele quer ir para a FIFA ou quer ir para cá. Tá? Cada estrutura vai oferecer para ele alguns ônus e alguns bônus. E aí ele escolhe. A gente tem muitos atletas estrangeiros que, quando fazem um contrato de trabalho, colocam cláusula para levar a causa para a CNRD, ou, não tendo essa cláusula, levam o caso para a CNRD posteriormente. Existem outros tantos que, sobretudo depois que a FIFA mudou a estrutura dela com o Football Tribunal, e foi mais organizado, mais sério, eles fizeram um trabalho muito bom lá. A FIFA estava, em termos de tempo de resolução de casos, muito pior que a gente. E aí eles realmente fizeram um trabalho incrível, e hoje eles estão voando, eles estão resolvendo casos muito, muito rápido. Tá? É o meu objetivo. O meu objetivo é passar também por essa fase mais difícil e chegar no momento que a gente possa ter os casos com mais celeridade sendo resolvidos. Tá? Então, assim, atleta brasileiro, ele pode escolher CNRD, pode escolher o seu trabalho, pode escolher o CBMA, que é o centro que administra, os recursos da CNRD, mas que também pode ter uma arbitragem ordinária, tem uma série de opções. O atleta estrangeiro, além de todas essas, ele também tem a FIFA. E aí ele escolhe. Agora, lembrando, cada escolha é um pacote. Ele vai ter os ônus e vai ter os bônus. Né? Não dá para você entrar em uma querendo os bônus da outra. Fachada, em determinado momento aqui do papo, você falou do boletim detalhado da CNRD, que tá para sair aí ou no final de 2024, início de 2025. O que seria esse boletim? Ele vai sair para onde, para quem? Só explica um pouco melhor pra gente. A gente tem uma preocupação muito grande em conversar com o mercado, né? Porque, de novo, às vezes um credor específico, um advogado específico, ele não consegue ter a visão macro que a gente tem. E às vezes a gente toma decisões que, no micro, na tua visão específica, você não vai entender. Mas quando você pega e a gente abre os dados, e quando você pega esses dados, você entende, pô, é por isso que eles fizeram isso. Né? Então, a gente está melhorando a nossa comunicação com o mercado.
de uma forma geral, as pessoas da CNRD sempre tiveram essa boa comunicação. Cara, eu atendo advogado no final de semana, atendo advogado 10 horas da noite, atendo advogado 6 horas da manhã. Desde que eu não esteja dormindo ou fazendo alguma coisa que me impossibilite de atender, eu vou atender, sabe? Não tem problema. Participo de eventos pra gente conversar, né? Mas isso tem um alcance limitado. E aí a gente, em 2020, fez um primeiro boletim mostrando uma visão de CNRD. Quantos casos a gente tinha, qual era o perfil dos casos, qual era o perfil dos credores, qual era o perfil dos devedores. E a gente entendeu, isso foi em 2020, aí a pandemia estourou, depois a gente ficou naquele de tentar resolver a própria pandemia anos depois, e agora a gente entendeu que, olha, eu preciso voltar a fazer essa comunicação. Então a gente, em agosto ou setembro, se eu não me engano, um dos 2 meses, a gente fez um primeiro boletim, um novo boletim, focado só em planos coletivos. A gente viu que tinha muito material para falar, tinha muita coisa pra gente abordar, e tinha muita coisa que a gente precisava comunicar para que quem quisesse entrar com um plano coletivo entendesse como é a dinâmica, né? E a gente fez aí esse boletim. A gente fez logo em sequência, liberou um inventário e liberou todas as decisões de 2022 que a CNRD havia proferido, descaracterizadas. O processo CNRD é confidencial, né? Então a gente precisa descaracterizar a decisão para poder divulgar. Até o final do ano a gente vai divulgar as decisões de 2023 e vai sair esse boletim com todo esse raio-x que a gente fez também nos planos coletivos. Lá era focado nos planos coletivos, aqui é geral. Então, por exemplo, quem são os credores da CNRD? Qual é o percentual, né, por cada categoria? Qual o percentual por cada categoria de devedores? Fazer esse raio-x para todo mundo entender. E aí é aquilo, mostrar, metade do que a gente faz são pequenos casos, os casos trabalhistas estão crescendo, todos os casos estão crescendo, mas os casos trabalhistas estão crescendo numa velocidade maior. Os intermediários, eles são 50% dos nossos casos. Ninguém paga intermediário nesse país, é impressionante. Só que quando você pega esse intermediário e vai ver o volume de dinheiro que ele representa nas dívidas em discussão da CNRD, é algo como 25%. Por quê? Porque ele pega uma fração de uma outra dívida em geral. Ele vai receber uma comissão de um contrato de trabalho, ele vai receber uma comissão de um contrato de transferência. Então, é uma parcela. E aí ele é muito representativo em número de casos, mas em valor total acaba sendo menor. Pedrão, E esse boletim vai trazer todo esse raio-x. Eu ia falar que você já tem umas 20 pessoas na Outfield prontas para imprimir esse negócio e passar assim, uns 10 dias só lendo o boletim. Né? O pessoal mostra até aqui, já tá até sorrindo, fala assim, pô, tô pronto para devorar o boletim na hora que ele sair. Mas, brincadeiras à parte, cara, até né, trazendo aqui um pouco do trabalho que a gente faz na Outfield e as conversas que a gente tem, né, nosso time tem com vocês, e já elogiei aqui algumas vezes, e de fato o trabalho é muito qualificado. Para vocês e pra gente foi um aprendizado muito grande, né, desde que a gente começou a idealizar a nossa tese de investimento, de comprar as dívidas dos credores dentro do contexto envolvendo a CNRD. A gente aprendeu muito nesses 3 anos, né? Convivendo com o CNRD, convivendo com os processos, convivendo com vocês. Como que a gente consegue contribuir, né, com o que a gente está fazendo? E você enxerga essa figura do investidor institucional, né, a gestora, né, que está aqui no mercado financeiro, olhando para o que vocês estão criando como uma classe de ativo, né? Como um negócio que dá liquidez para um credor, que agiliza o processo, que contribui com toda a validação do que vocês estão fazendo. Acho que é legal tocar um pouco nesse ponto também, porque é interessante ouvir sua perspectiva, né, do que a gente está conseguindo criar a partir do que vocês estão fazendo. Quando a gente está falando de pagamento de dívida, a gente está falando de convergir interesses. Então, o credor, ele tem o seu interesse, o devedor ele tem o seu interesse, o credor tem as suas possibilidades, o devedor tem as suas possibilidades, e a gente tem que fazer de alguma forma esses caras se aproximarem, né? E não raramente os dois vão ficar infelizes. A verdade é essa. Por quê? O clube às vezes entra querendo pagar em 10 anos um valor muito pequeno, e o credor quer que a gente faça o clube às vezes pagar 20 milhões em um mês. Assim, não tem condição. Então a gente precisa conversar. Como eu disse, a gente negocia o como. Né? A gente estrutura a forma, mas a gente não negocia o quanto.
Porque os regulamentos do futebol não deixam a gente negociar o quanto. Se uma dívida é assumida em X mil, o clube tem que pagar os X mil para o atleta, para o intermediário, para quem ele quiser. Pode ser que ele não consiga pagar essa dívida à vista. Pode ser que isso venha parcelado. E aí pode ser que o credor, ele queira, e aí tem que deixar muito claro que é uma opção dele, Sim. que ele queira receber isso mais rápido, mesmo que ele receba menos. O meu papel, o papel da CNRD, o papel do presidente da CNRD, dos membros jogadores da CNRD, é garantir que esse cara vai receber tudo. Por qualquer motivo dele especificamente, ele pode falar, não, eu topo receber menos se eu receber mais rápido. Uhum. E aí tá o papel de um financiador de compra de crédito, onde ele vai aplicar um deságio, vai dar o dinheiro para esse devedor, para esse credor que quer mais emergencialmente. Para o devedor, ele tá ali no tempo que já era dele, então para ele não faz diferença, e o mercado como um todo ganha. Em teoria, todo mundo fica feliz, né? Em geral, e aí uma coisa que é importante, né? A gente está falando de dezenas e dezenas de devedores. Uhum. Quando um clube pensa em fazer um plano coletivo na CNRD, a gente geralmente tem uma conversa antes, a gente explica o funcionamento, tal. E eu falo para eles, olha, você não precisa convencer o teu credor. Você precisa convencer o painel jogador. Você precisa mostrar para o painel jogador que essa é a sua condição. Agora, quanto mais estressado você deixar o seu credor, maior vai ser o teu ônus, porque maior vai ser o peso em cima do painel jogador. O painel jogador não vai ficar tomando tiro para te defender. Uhum. Então, estrutura um negócio satisfatório, pelo menos para a maioria, pelo menos para algo razoável, que o painel vai ouvir os credores, sempre, vai, a partir do que eles estão trazendo, fazer as considerações e aplicar um plano. Pode ser que de 10 credores, 9 entendam que 5, 6 anos é um prazo razoável. Por qualquer motivo que seja, tá devendo pensão, a mulher vai ficar grávida, qualquer coisa Não assim. quer dor de cabeça. Ele qualquer quer coisa. receber agora. Uhum. Tá, mas você não pode receber agora e deixar a galera recebendo ao longo do tempo. Aí entra, de repente, o papel de um investidor que vai comprar o crédito. Uhum. Pô, beleza, você vai dar um deságio e eu vou ficar com esse problema para você. O cara que compra o crédito, ele tá comprando problema, né? Basicamente é isso. Fachada, Agradeço. Pedrão curtiu isso. Falamos muito da importância aí da CNRD até para o funcionamento do futebol brasileiro. E você, como coordenador geral ali, qual que é o maior legado que você acha que a CNRD tá deixando aí para o futebol brasileiro e também até para o mundo aí do direito desportivo? Cara, eu acho que um dos maiores legados que a gente deixa é algo que não aparece, tá? A gente tem lá na CNRD um programa que trabalha com grupos de estudos em direito esportivo, tá? Onde a gente faz como se fossem estágios de verão, recebe esses jovens, que a gente identifica como possíveis talentos, tá? Então a gente vai observando os grupos de estudo, vai observando como as coisas vão andando e vai identificando, pô, naquele grupo tem o tal do Pedro. Pô, o cara tá fazendo um trabalho legal, tá aparecendo e tal. Ô Pedro, vem cá, você não quer ficar 6 meses aqui fazendo sem acesso aos processos, mas enfim, fazendo outras questões? E aí a gente vai formando. Isso vai estar no boletim também que a gente vai soltar. E esse programa, para mim, é um grande sucesso, tá? Ele nasce de uma necessidade de a gente estar extremamente sobrecarregado, não estar conseguindo fazer os investimentos e perceber, cara, existe um formato onde eu posso treinar alguém que está com tempo, que está com disponibilidade, que está numa fase muito inicial de carreira, são estudantes, para deixar muito claro, e esse cara vai me dar força de trabalho, e eu vou dar conhecimento para ele. E desse programa, passaram por esse programa boa parte das pessoas que estão na CNRD hoje, dos colaboradores que estão na CNRD hoje, e advogados que estão hoje em escritórios, em clubes, em confederações, em organização paralímpica, enfim. Então, assim, a CNRD ela faz um trabalho de base que eu acho muito importante, de formar profissionais para o mercado de futebol. Tá? De novo, muitos não, alguns desses nomes a gente aproveita, né? E
boa parte dos colaboradores da CNRD hoje são feitos no PEV, no Programa de Estágio Voluntário. São feitos na casa. Ou ele entra com estagiário depois e a gente vai formando. Isso é um legado que, em algum momento, eu vou deixar para o CBF. Caso eu saia de lá um dia, eu tenho uma equipe extremamente capacitada que pode operar em vários níveis. Eu tenho uma equipe que pode, eventualmente, sair e ir para outros lugares. E que ela sabe lidar muito bem com esses regulamentos. Vários jovens que não entraram na CNRD, porque a gente também não consegue absorver todo mundo, estão hoje em escritórios. Escritórios, clubes, e estão fazendo esse mercado geral. Então, isso é um legado que eu acho que a gente deixa e que raramente, e que dificilmente as pessoas veem. As pessoas não veem esse trabalho, né? Mas está sendo lá plantado. O outro legado é um legado de reorganização e de efetiva resolução, tá? Porque o advogado hoje, no Brasil, ele é treinado para brigar. Ele sai da faculdade treinado para brigar. Ele não quer conversar, ele não quer um meio alternativo, ele tem 5, 6, 7 períodos entendendo como ele vai recorrer até não poder mais para não pagar uma dívida. E a CNRD, ela vem com um diálogo diferente. Ela vem com uma proposta diferente. Cara, vamos resolver. E trazendo ferramentas de resolução. Aplicando sanções, né, em último caso, enfim. Mostrando que não é só brigar, é conversar. Mostrando que aqui dentro de casa, e o futebol é a nossa casa, né, o futebol é a nossa indústria, a gente pode resolver tudo. A gente não precisa de uma interferência externa a todo momento, né? E eu acho que isso é um legado que a gente está construindo. A gente está numa fase de reorganização geral do futebol. Então, muita coisa está acontecendo, A gente tem SAF, a gente tem discussão de liga, a gente tem mudança de direito de transmissão, a gente tem clubes entrando na RJ. Tudo está acontecendo agora. E a CNRD, ela está nesse ambiente. Nesse ambiente, sem atrapalhar ninguém. A gente não vai atrapalhar a estratégia de ninguém. A gente só vai fazer com que as pessoas paguem as dívidas, que eu acho que não é nenhum pedido absurdo. Pedrão, tem mais alguma aí? Eu tenho a minha saideira depois. Manda bala aí, depois eu complemento. Tá, então é aquela perguntinha, né, que vai até um pouco na linha que você falou do legado, mas os próximos objetivos aí da CNRD para os próximos anos, né? Teve um crescimento absurdo de 16 até agora, e os objetivos para os próximos anos, senhor Fachada? O objetivo para os próximos anos é resolver esse estoque que acabou sendo feito. Sim, esse é o nosso grande objetivo. A gente sempre se preocupou em garantir segurança jurídica, garantir andamentos, e eu acho que o que a gente precisa agora é reduzir esse estoque que foi sendo criado para poder dar celeridade, para poder estruturar e pensar outras coisas. Enquanto a gente não reduzir esse estoque, a gente não tem que pensar em outras coisas. A gente não tem que pensar em novidades. Eu posso trazer novidades para reduzir esse estoque. Às vezes o advogado me liga, mas meu processo está demorando não sei quanto tempo. Cara, assim, eu também estou desconfortável com isso, sabe? E, de novo, cada divisão, cada grupo de trabalho que tem lá dentro tem um prazo. Então, por exemplo, os casos entre intermediários e clubes são casos que estão demorando mais ou menos um ano para ser julgados, tá? Quando você compara com outros ambientes de resolução de disputa, isso é um prazo adequado, tá? Eu quero trazer cada vez mais isso para menos. Mas eu também tenho casos que estão com mais tempo para ser julgado. E eu preciso trazer isso para algo razoável. A gente está focado muito. A gente começou a focar muito nisso ali. Foi o objetivo de 2023 para frente, tá? Foi quando o presidente Celso assumiu. A CNRD até hoje, é bom dizer isso, né? Ela teve 2 presidentes. E com 2 perfis completamente diferentes. Com 2 perfis muito importantes para cada fase delas. Para cada fase dela. Então, o Vitor, ele entrou num momento que a CNRD precisava construir as bases, precisava de alguém que tinha sido do STJD, então que alguém que tinha um diálogo com os clubes, que alguém que era muito cauteloso em cada passo que dava. E ali em 2022 a gente teve o nosso segundo presidente, que é o atual,
espero que fique muitos anos ainda, que é o Celso Portela, que já vem com uma pegada de dar celeridade. Dar celeridade. E agora, com aquela base que a gente construiu, a gente consegue avançar e a gente está avançando muito bem nesses últimos 2 anos. O objetivo é esse, é avançar diminuindo prazos, pelo menos até o final do ano que vem. E no final do ano que vem a gente faz outro encontro aqui, eu digo para vocês o que aconteceu ou não aconteceu. Boa. Só uma dúvida, Pedrão, só que eu fiquei... A reeleição de um presidente da CNRD é tipo de um clube de futebol a cada 3 anos, ali a duração de um mandato? Vai depender do regulamento, tá? O regulamento atual, que está vigente hoje, prevê um mandato de 2 anos, com 2 reconduções. Não sei se vai continuar, isso é uma decisão da CBF. Já foi de 4 anos, por exemplo. Então, a cada período de tempo, você precisa ter as indicações novamente. Entendi. Não só da CBF, como de todas as categorias que indicam. E aí, aproveitar esse gancho aí, o Fachada falou da CBF, né, e do processo de reeleição, né, primeiro do Vitor, agora o Celso, e a CBF, ela a gente falou aqui no último episódio, né, de organismos políticos, né, a gente tá falando do Corinthians, da crise política do Corinthians hoje, com impeachment pra lá, impeachment pra cá. A CBF é o órgão mais político aí do futebol brasileiro, naturalmente, como quem tá no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro. O presidente Reginaldo passou por alguns problemas, né, no passado recente aí, né? Como que a CNRD, ela opera como um órgão independente? Como é que vocês conseguem blindar todo o barulho que tá no entorno, né? Se tem alguma reclamação de interferência, se não tem, né? Como é que vocês lidam com essa questão de ser independente dentro de um organismo que é extremamente político e que é extremamente visado pelo mercado, né? Todo dia você fala de futebol, fala de CBF, tem gente batendo na CBF por qualquer razão, né? Então como é que vocês convivem com isso? Tá, vamos lá. E aí eu vou voltar pro episódio do Sica de novo. Por motivos óbvios, o episódio do Sica e o episódio do Mota foram os dois dos que eu mais gostei, porque é o nosso dia a dia, né? E aí o Sica falou lá do Palmeiras como funciona você colocar pessoas técnicas em determinadas áreas. E a CNRD, ela é uma construção extremamente técnica, né? Ela é uma estrutura técnica dentro de uma estrutura política. Essa estrutura técnica, ela não sofre influência política. Até porque os julgadores da CNRD não são indicados todos pela CBF. Eles são indicados pelas categorias. Então, hoje eu tenho 12 julgadores lá dentro. Quem indica? CBF, clubes, federações, treinadores, atletas e intermediários. Cada uma dessas categorias indica 2 nomes. Ou seja, cada uma dessas categorias vai ter o mesmo peso dentro da CNRD para decidir. Ah, mas a CBF indica o presidente. Mas o presidente tem um voto como qualquer outro. Ele vai cuidar de questões administrativas, tá? O diferencial dele é a questão administrativa. A questão de julgamento, todas as categorias estão representadas. Se eu tenho um caso entre um intermediário e um clube, eu vou ter um indicado pelos intermediários, um indicado pelos clubes e um elemento neutro, que no caso hoje é um indicado pela CBF. Então, assim, se você está preocupado, se você, e aí falando com a audiência, né? Você é um atleta, você está preocupado como vai ser o seu julgamento, você tem que conversar com a sua entidade. No caso dos atletas, a FENAPAF, olha, quem é que vocês estão indicando? No caso do intermediário, você tem que procurar a BAF, quem é que vocês estão indicando, tá? Até hoje, eu vou te dizer, Pedro, a gente teve um bom recebimento de membros, tá? Até hoje a gente não teve membros que fugiram muito da casinha, que deram problema, enfim, porque todas as entidades sabem que ali é uma construção de todo mundo. E as pessoas que são indicadas sabem que elas estão sendo vistas pelo mercado, né? O direito desportivo, eu sempre brinco com os meus orientandos, uma brincadeira que é séria, né? O direito desportivo, ele não é um mundo, ele não é um país, ele não é um estado, ele não é uma cidade, ele é uma rua. O direito desportivo é uma rua, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem faz coisa errada. Todo mundo sabe quem trabalha direito. Então, se você tá nesse meio do direito desportivo e não tá fazendo um negócio legal, as pessoas vão saber, porque você não consegue se esconder dentro da tua rua, entendeu? Então, essas entidades, elas até hoje indicaram membros que atuaram, cumpriram seu papel, julgaram os casos, trouxeram as visões das categorias. A CBF montou o órgão para ele
trabalhar para o mercado brasileiro e a gente está trabalhando, tá? Então, eu posso te dizer que não há uma interferência, não há sequer um diálogo político. Uhum. O diálogo que a CNRD tem com a CBF é um diálogo onde a gente coloca, enfim, necessidades, coloca o que a gente está fazendo, até porque ela está investindo, ela quer saber o que a gente está respondendo. Claro. E a gente tem que prestar relatórios, falar, estou resolvendo tantos casos, estou tendo tantas resoluções, etc, etc e tal. E aí, de novo, desde que eu entrei, se eu não me engano, foram alguns diretores jurídicos que passaram para a CBF. Em todos eles, sempre que o diretor jurídico novo entrava, eu fui até ele, me apresentei e falei, olha, eu sou um quadro técnico da CBF, a CNRD é uma estrutura técnica da CBF, a gente está aqui para o futebol brasileiro. E posso te dizer que até hoje a CBF sempre entendeu muito bem isso. Legal. Eu fiquei só com uma dúvida na contextualização aí, que em relação ao perfil dos árbitros eleitos por cada classe, tem alguma restrição em termos de conflito de interesse? Por exemplo, a classe de atletas indicou o Sica. Ele poderia ser um árbitro da CNRD, usando um exemplo extremo aqui, né? Tem alguma restrição nesse caso? Ele pode ser um membro da CNRD, o escritório dele pode ter casos na CNRD, mas ele não vai julgar nenhum caso do escritório dele ou de cliente dele. Tá. Então, quem julga, a CNRD, né, na verdade, quem julga é o painel daquele caso. Uhum. Então, o painel daquele caso não pode ter nenhum impedimento. Se ele é um membro, a gente já teve isso, inclusive, tinha um membro da CNRD, o escritório dele atuava na CNRD. Ele não participava de nenhum caso. Ele não estava em nenhum grupo que era discutido nada relacionado ao escritório dele, tá? Então a gente faz essa separação, faz essa proteção e é isso. Não é comum, tá? Porque até você acaba criando muitos impedimentos, você acaba criando problemas na estrutura. Mas já teve um caso ou outro e não foi um grande problema. E tem algum critério técnico, a hora que aponta, né, aponta o Pedro, que eu quero que ele seja árbitro porque ele é advogado, ele entende disso. A entidade ela tem que provar experiência ou conhecimento, aliás, conhecimento em direito desportivo, nacional ou internacional. Perfeito. Aí você vai ter alguém que conhece o direito desportivo voltado para o associativo, alguém que conhece o direito desportivo voltado para o trabalhista, alguém que conhece o direito desportivo voltado para qualquer outra coisa. E aí você vai recebendo essas indicações. Boa. Mais alguma, Pedrão? Não, acho que dúvidas tiradas. Pra mim também matou tudo. Então, Fachada, obrigado. Uma aula sobre CNRD, né? Explicou muito bem e parabéns, né, pelo trabalho que vocês fazem, assim, realmente pro bom funcionamento do futebol, né? E exigir, acho que é o básico, né? Que você arque com suas obrigações, né? Que é o que vocês fazem de uma forma muito correta. Então, parabéns e obrigado por estar aqui. Uma aula aqui sobre direito desportivo. Obrigado mesmo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. E eu sei que vocês vão falar de CNRD em outros ela sempre volta. episódios. Ela sempre volta. E espero que ao longo do tempo a gente vá conseguindo trazer novas informações, novos raio-x, novos instrumentos, que a gente vá construindo um futebol cada vez mais forte, que é o objetivo. Boa. Tem aquela piada na vida, né? Que quando você gosta muito do negócio, você tem que pôr dinheiro nele. No nosso caso aqui, a gente gosta tanto da CNRD que a gente investe no contexto aí da CNRD. Então, obrigado, Fachada, aí, por todo o trabalho desempenhado por ele, pelo grupo da CNRD, pelos árbitros, enfim, todo mundo que está liderando esse movimento, que é muito importante para o que está acontecendo agora no futebol brasileiro, né? Como o Fachada disse, infelizmente o futebol é um mercado que aprende pela dor. E a gente espera que exemplos como esse nos levem na direção certa aí de começar a se antecipar aos movimentos, né? A gente estava falando aqui do Corinthians na semana passada, né? De começar a antever o que vai acontecer e planejar, pensar, executar, né? Da forma que tem que ser feito, como é feito em outras indústrias, né? Então, obrigado, Fachada, foi um prazer. A CNRD sempre volta e o Corinthians também, né? Não deixa o meu time ali quieto, meu Deus do céu. Pedrão, valeu por mais uma. Obrigado ao senhor Bruno Chatac, né, da cabine do VAR, tá aqui ainda brabo demais, voltou aí a fazer perguntas, sempre uma honra tê-lo aqui. E você que acompanhou até agora também, logicamente, meu muito obrigado. Se esqueceu do like, ainda dá tempo, deixa aquele like, deixa um comentário falando o que achou do episódio e a gente se vê na semana que vem. Fui!